Formulinha da emoção, gente. Olha só. Olha só, escuta. Fala que eu te escuto. Ó, uma mercadoria custava R$ 120. Teve um aumento de 20%. Qual o valor da mercadoria após o aumento? Então, valor inicial vezes uma porcentagem igual ao valor final. Essa porcentagem pode ser um aumento ou pode ser um desconto. Durante a lista você vai percebendo. Então vamos lá. A mercadoria, gente, custava R$ 120. Aí ela teve um aumento de 20%. Então um aumento de 20%, você tem que entender que um aumento de 20% é 120%. Porque o 100% você já tem, ué. O seu R$ 120 é o teu 100%. Aí vai aumentar 20%. Então vai para 120% do valor. Então vai dar 120 vezes 120%. E então isso aqui é o fator de aumento. Aí você toba. 12 vezes 12. Então foi para R$ 144. Claro que, estudando, apenas estamos estudando. Claro que, ô Danielzinho, mas vamos lá, ó. 20% de 120 é 24. Aí você vai fazer 120 mais 24, que vai dar 144, beleza. Eu só tenho uma coisa pra te falar aqui. Parabéns. Então tem o valor inicial, vezes uma porcentagem, valor final. Uma mercadoria teve um aumento de 20%, passando a custar R$ 144. Qual era o valor antes do aumento? Galera, ele quer saber o valor antes do aumento. Se ela teve um aumento de 20%, então ela foi para 120%. E o valor final dela é R$ 144. Repara que você não pode calcular 20% de 144. Não pode, gente, porque aumentar 20% num valor X não é a mesma coisa que descontar 20% de um valor Y. Isso não existe. Então, o preço é X. Teve um aumento de 20%. E aí foi para 144%. Então, isso aqui vai dar X vezes 120% igual a 144. Toma, multiplica em cruz. 12x igual a 144 vezes 10. E vai passar dividindo. Claramente vai dar R$ 120. Então, olha, pelo amor de Deus. O preço antes, o preço depois. Calcular 20% de 120, que foi feito aqui, calculamos 20% de 120 e depois adicionamos no 120. Não dá certo se você calcular 20% desse aqui e subtrair. Isso não existe. Porque 20% de 120 é completamente diferente de 20% de 144. É muito doido, né? Agora, uma mercadoria custava R$ 120. Aí teve um aumento, passou a custar R$ 144. Qual a porcentagem de aumento? Valor inicial vezes uma porcentagem, valor final. Ela custava R$ 120. Aí ela teve uma porcentagem de aumento e passou a custar R$ 144. Então, para achar a porcentagem, é só dividir o depois pelo antes. Só dividir o depois pelo antes, galera. Para achar a porcentagem de aumento, é só dividir o maior pelo menor. Para achar a porcentagem de aumento, é só dividir o maior pelo menor. Essa conta, se você dividir, dá 1,20. Aprenda. Aprenda. O que é 1,20? É 1 mais 0,20. Então, qual que é a porcentagem de aumento? 20%. O fator de aumento é 1,20. O fator de aumento é o 120%. Mas o aumento é de 20%. Você aumenta 20%. Beleza? Ok.
Uma loja, o preço da roupa custava R$200, passou a custar R$100. Valor inicial, vezes uma porcentagem, valor final. Quanto custava? Custava R$200. Aí passou a custar R$100. Tá vendo, gente? Metade do preço. Então, o desconto é de 50%. Mas, vamos fazer a continha. R$200, sofre uma porcentagem, foi para R$100. É só dividir, galera, o depois pelo antes. É só dividir o depois pelo antes. Para achar a porcentagem de desconto, é só dividir o menor pelo maior. Isso aqui dá 0,5. 0,50. Parou. 0,50 é 1 menos 0,50. Aí a porcentagem aqui. 50%. Agora, uma loja, a peça de roupa custava R$200 e passou a custar R$300. Qual foi o reajuste? O reajuste é o aumento. É só dividir o depois pelo antes. É só dividir o maior pelo menor para achar a porcentagem de aumento. Se você dividir aqui, galera, dá 1,50. O que é 1,50? É 150%, não é? 1,50 não é 150%? É 100% mais 50%. Então, qual que é a porcentagem de aumento? 50%. O 100%, galera, é o que você já tinha. Custava R$200. E aí foi para R$300. Então, teve um aumento de 50%. Tá. O aparelho custava R$1.450. Agora ele custa R$1.740. Então teve um aumento, teve um reajuste. Quer saber percentual. Então o percentual de aumento é só dividir o depois pelo antes. É só dividir o maior pelo menor. Vai dar, vamos ver. 1.740 dividido por 1.450. Isso aqui dá 1,20. O que é 1,20? 120%. É 100% mais 20%. Aí, a porcentagem de aumento. Então, você vai dar um aumento de 20%. Para que o 1.450 passe a 1.740. Um aumento de 20%. Beleza. Agora, o Arthur recebe 2.000 e ele negociou um reajuste para ir para 2.500. Então, ele recebe 2.000, negociou um reajuste para ganhar 2.500. Tá, quantos por cento ele conseguiu então? Então, para saber a porcentagem, é só dividir o depois pelo antes. Para saber o fator de aumento, é só dividir o maior pelo menor. Isso aqui vai dar 25 sobre 20. Divide por 5. Não, divide por 5, vai dar 5 quartos. 5 quartos, galera, é 1,25. O que é 1,25? É o fator de aumento, 125%. 125% é 100% mais 25%. Aí a porcentagem. Então ele ganhava 100%, que é o 2.000. Aí ele vai ter um aumento de 25%, que é 1/4 de 2.000. E vai passar a ganhar R$2.500. Então ele negociou um aumento de 25%. Tá bem, Arthur? Que isso, hein? Tem a lábia. Determinada cidade, o preço da gasolina por litro era R$ 2,75. Aí baixou para R$ 2,20. Então quer dizer que o percentual de redução, então para fazer a conta, você vai dividir o depois pelo antes. Para achar o fator de desconto, é só dividir o menor pelo maior. Isso aqui vai dar 220, 275, divide por 5, dá 44, divide por 5,
dá 55. Divide por 11. 4 quintos. 4 quintos, se você dividir 4 por 5, dá 0,80. Então esse é o fator, gente. Esse é o fator de desconto. 80% é 100% menos 20%. Olha lá. Baixou 20%, então. O fator de desconto é 80%. Então é porque o preço baixou 20%. O Daniel, você está reparando que quando a porcentagem de aumento, é quanto passa de 1. Tipo, 25%. E quando é o percentual de desconto, é quanto falta para 1. Tipo, falta 2. Tipo, 0,2. É isso. Tá bom. 2017, 504 vagas. Aí 2018, 630 vagas. Então aumentou. Qual que é o percentual de aumento? É só dividir o depois pelo antes. Para poder descobrir o percentual de aumento, dividir o maior pelo menor. Tá, vamos dividir por 4, vai. Não, por 4 não vai. Então por 9, vai. 70. 56. Divide por 7. 10 oitavos. Divide na metade. 5 quartos. Bom, 5 quartos, se você dividir, é 1,25. Então, de acordo com a questão 7, o percentual, o fator de aumento é o 125%. Mas então, o percentual de aumento é 25%. Então, 9, C. Bora. Biluteteia. O pé de alface custava R$1,50. Agora custa R$2,85. Rapaz, qual que é o percentual de aumento? De R$1,50, pô, é quase o dobro, hein, velho? Ó, é quase o dobro, gente. Então, se é quase o dobro, eu chutaria a letra E. Vamos ver se eu acertei. Eu chutaria a letra E, porque de R$1,50 o dobro é 3. O dobro seria um aumento de 100%. Foi quase o dobro. Então, eu chutaria a letra E. Vamos ver se eu acertei. Ah, pode ser B de bola, hein? É, pode ser B de bola, 85. Então, vamos ver. Então, você vai dividir o depois pelo antes, que para dar o percentual de aumento é o maior pelo menor. 285 por 150. Divide por 5, dá 57. Divide por 5, 30. Dá pra dividir por 3, né? 19. 1,90. 1,90 é 190%. 190% é 100% mais 90%. Então eu chutei certo. Alternativa E. Um aumento de 90%. Que pé de alface que é esse, hein? Você é doido? Aumenta 90%. Misericórdia. Tá bom. Visando economizar energia elétrica, substituiu lâmpadas de 25 watts para lâmpadas de 16 watts. Em termos percentuais, a economia de energia elétrica. Então é só dividir o depois pelo antes. Para saber o percentual de desconto, é só dividir o menor pelo maior. Multiplica por 4. 64%, né? Então 64% é o fator de desconto. Então 100 menos quanto? Vai dar 64%. 36. Então 36%, galera. Quer dizer que o percentual é 36%. Para fazer você tem 25%. Você vai dar um desconto de 36%. Que é sinônimo de pegar o 25% e multiplicar por 64%. Você vai descontar 36%, então você vai ficar com 64%. 25 vezes 0,64 e chega no 16. Agora 2.
960, isso em 2017. Aí vai dar um percentual de reajuste para 880. Hã? Ah, peraí. O salário mínimo em 2016 era 880. Aí você vai dar um reajuste, porque o salário previsto para 2017, 946. Por que eu li 960? Então, o percentual de reajuste em relação ao salário mínimo de 2016. Então, é só dividir o depois pelo antes. E o percentual de aumento é só dividir o maior pelo menor. Será que vai por 4? Vamos ver. 946 dividido por 4? Não. Tá, vamos dividir na metade, então. 946 dividido por 2. 473. 440. Gente, eu vou chutar aqui dividir por 11. Que isso, hein, professor? Dividiu por 11, vai dar 473 dividido por 11, 43. Aí agora vai dar 43 por 40. Dá 1,075. 1,075 é 107,5%. Que é 100% mais 7,5%. Então, um aumento aí de 7,5%. Anda com a vírgula duas casas. 107,5%. Quanto que passou de 100%? 7,5%. Tá. Segundo dados da organização, não sei o que lá, não sei o que lá. 2012, o número de subnutridos, 842 milhões. Em 92, em 1992, era de 1,03 bilhão. Percentualmente, o declínio de subnutridos de 2012 em relação a 92. Em 92 era o quê? 1,03 bi. 1,03 bi. Aí teve um percentual de um declínio, né? E aí, em 2012, cadê? 842 milhões. Tá vendo? Então, ele quer saber, percentualmente, o declínio de subnutridos de 2012 em relação a 92. Gente, mas aqui está em bilhão, aqui está em milhão. Então, 1,03 bi é 1,03 vezes 10 elevado a 9. E 842 milhões, 842 vezes 10 elevado a 6. Se liga. 1.000, milhão, bilhão, trilhão. Tá aqui. Bom, o que eu faço agora, hein? Agora vai ser meio doido, né? Eu vou fazer assim, ó. 1,03 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 6. Eu só separei o 9. Por que você fez isso? Para cortar e para tirar a vírgula. 1, 0, 3, 0. Anda com a vírgula 3 casinhas. Tava aqui a vírgula, né? 1, 2, 3. Isso. Então eu vou dividir 842 por 1030. 842 por 1030. Dá aproximado esse percentual de desconto? 0,81. Então, se o fator de desconto é 81%, aproximadamente, falta quanto para dar 100%? 19. Aproximadamente 19. Aí a gente vai de alternativa C, né? Entre 15 e 20. O percentual é 19% de desconto. O 81% é o fator de desconto. Ei, João Pedro, formado pelo IFPE, conseguiu um emprego 15 dias após formado. Parabéns. Parabéns. João Pedro, seu cara. Tá gravando, né? Beleza, João Pedro.
O salário dele é 1.800. Então, o salário dele é 1.800. Aí, o chefe dele, depois de 2 meses, deu um aumento de 8%. Um aumento de 8% é 100 mais 8. 108%. Após receber um aumento, qual que é o salário dele? Então, você vai aumentar 8% no 1.800. Você pode fazer 1.800 vezes 108%. Toma, 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 toma. 18 vezes 108. 1.944. 1.944 reais. Dado. Ou você faz assim, né? Danielzinho, eu faço assim, ó. Eu calculo 8% de 1.800. Calcula 8% de 1.800, vai dar 18 vezes 8. 144. Então ele ganhava 1.800, aí vai aumentar a 144, que vai para 1.944. Beleza. Agora, saldão. Adoro saldão. Tarcísio resolveu comprar uma calça e uma camisa. A calça marcava 120 reais. E ele comprou com 40% de desconto. Tá bom? A camisa tinha um preço de 70 reais. E ele comprou com desconto de 30%. Então quanto que ele pagou? Bom, se a calça teve 40% de desconto, então é 100% menos 40%. Então ele pagou 60%. E se a camisa teve 30% de desconto, 100% menos 30%, 70%. Aí você vai lá e calcula. 120 vezes 60%. Ele pagou 12 vezes 6, 72 reais. E aqui na camisa ele pagou 7 vezes 7, 49 reais. Qual que é o total? Ele gastou quanto nessa compra? 72 mais 49, aí. 121 reais. 121 reais. Não. Danielzinho, eu fiz assim. Se ele teve 40% de desconto na calça, ele teve 48 reais de desconto. Então ele pagou 120 menos 48, 72. E se ele teve 30% de desconto na camisa, que custava 70 reais, ele teve 21 reais de desconto. Custava 70, teve 21 de desconto, pagou 49. Beleza. Beleza, gente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, o Abílio, o salário de R$1.000. No final do ano, ele recebeu um aumento de 10%. Então, 100 mais 10, 110%. Ele recebeu um aumento de 10%. 110%. Devido a uma promoção. Seguido em março de um outro aumento de 5%. Um outro aumento de 5%. 100 mais 5. 100%. Qual que é o salário do Abílio em abril? Ô, galera, tem aluno que faz assim, ó. Essa é a conta correta, mas, Danielzinho, se ele teve um aumento de 10%, 10% de 1.000 é 100. 10% de 1.000 é 100. Então ele foi para 1.100. Se você fizer essa conta, gente, dá 1.100. Aí depois, na sequência, ele teve um aumento de 5%. Então se você calcular 5% de 1.100, dá 55. Então ele foi para 1.100 mais 55, 1.155. Que se você fizer essa conta, é a mesma. É a mesma conta, gente. 1.155.
reais. Beleza. Agora, João teve um reajuste de 10%. Passou a ganhar 1.210. Qual que é o valor antes? Não sei. Não sei. Mas ele teve um reajuste, um aumento de 10%. 100 mais 10, 110%. Daí ele passou a ganhar quanto? 1.210. Aí, faz por esse método agora. Faz por esse método agora. Não dá, né? Então ele tinha X, aí aumentou 10%, foi para 110%, passou a ganhar 1.210. Vai dar 11x igual, cruza, 1.210, seguido de um zero. Então é 12.100 dividido por 11. Dá 1.100. Então, antes do reajuste, qual que era o salário dele? 1.100. Beleza? Agora, o salário de Paulo sofreu um desconto de 8%. Então, quanto ele ganhava? Eu não sei. Não sei quanto ele ganhava. Mas sofreu um desconto de 8%. 100 menos 8. 100 menos 8, 92%. Quanto que ele passou a ganhar? 1.518. Aí vai ficar 92% de X, 1.518. Será que divide? Acho que não, né? Vamos ver. 1.518 divide por 92? 16,5. Bom, multipliquei em cruz primeiro, então. Olha lá. 1.518 com 2 zeros. 151.800. Aí você vai dividir por 92. 1.650. Então, antes, ele ganhava 1.650. Aí teve um desconto de 8%. E aí ele passou a receber 1.518. Tá. Dois descontos sucessivos de 3% no preço de uma mercadoria. Então fez assim, ó. Você tem 100 reais. Aí você vai tirar 3%. Você vai dar um desconto de 3%. 100 menos 3, 97%. Aí vai para 97 reais. Aí você vai dar mais um desconto. São dois. Um desconto de 3% é 97%. Aí faz a continha. 97 vezes 97. Vai dividido por 100, vai dar 94,09. Conclusão. Você foi de 100 para 94,09. Então, dois descontos sucessivos de 3% corresponde a um único desconto D. A um único desconto D. Os 100 reais viram 94 reais. Então você vai fazer 94 por 100, vai? Aproxima aí, gente. Então, o fator de desconto é 94%. Que é 100% menos 6%. Então, mas só que aí, qual que é a alternativa, né? A, B ou C? Oh, misericórdia. Então, tá. Então, vamos fazer 94,09. 94,09 dividido por 100. Vai dar... Deixa eu ver se tá pegando aí. Não. Ô, Danielzinho, mas 94,09 dividido por 100 é 94,09%. Então é 100% menos quanto? Sei lá. 5,91. Então, esse é o percentual. 5,91. Então, 19. A gente vai de alternativa A. Então, dois descontos sucessivos de 3% corresponde a um único desconto de 5,9%.
Espera aí que eu tô com sede. Pronto. Rosinha pagou R$ 67,20 por uma blusa que estava sendo vendida com desconto de 16%. Qual que é o preço da blusa? Não sei. Quando suas amigas correram para a loja, o desconto já havia acabado. Qual que é o preço antes do desconto? Não sei. X. Mas a Rosinha foi esperta, porque ela conseguiu um desconto de 16%. Então é 100 menos 16. 84%. E aí ela conseguiu pagar R$ 67,20. Cruza. 6720. Aí vou dividir. 6720, vou dividir por 84. R$ 80. Então, galera, põe na sua cabeça. Quem ganha 16% de desconto, paga 84%. Ao invés de pagar 100%, você vai pagar 84%, porque você ganhou 16% de desconto. Na década de 60, 9.700 habitantes. Na década de 60, 9.700 habitantes. Na década de 70, cresceu 28%. 100 mais 28. 128%. Na década de 80, 20%. 100 mais 20. Se você quiser, galera, calcula primeiro um aumento de 28% no 9.700. Vai te dar um número. Vai dar um número. Aí você vai lá e calcula um aumento de 20%. Em cima desse número. Aí ele quer saber, então, quantos habitantes tem na cidade no início da década de 90. Tá. Então é 97 vezes 128 vezes 12, o resultado dividido por 10. 97 vezes 128 vezes 12, dividido por 10, vai dar, x vai dar 148,992. Só que vai ter uma vírgula. Então, 14.899, hein? Aproximadamente. Agora, a conta foi difícil, não foi? Mas só que essa também seria difícil, ó. Calcula 28% de 9.700. Sem calculadora vai demorar também, né? 28 vezes 97. Dá 2.716. Então, 9.700 mais 2.716. Tá vendo? Sem calculadora, difícil. 12.416. Agora vai aumentar 20%. Então você vai lá e calcula 20% de 12.416 e soma. Quanto que é 20%? 2.483 aproximadamente. Aí se você somar, vai dar o 14.899. Mas chatinha, né? Chatinha. O comprimento do retângulo é 10% maior que o lado de um quadrado. A largura do retângulo é 10% menor que o lado do mesmo quadrado. Gente, vou pegar um quadrado de, sei lá, um quadrado de lado 1. Então a área do quadrado é 1 ao quadrado 1. O que ele falou que vai acontecer com esse retângulo? O comprimento é 10% maior. Então você vai aumentar 10%. Então vai para 1,1. E a largura é 10% menor. Então você vai tirar 10%, vai para 90%. Aumenta 10%, é 1,1, né? E diminui 10%, 0,9. Qual que é a área do retângulo? 1,1 vezes 0,9. Dá 0,99. Aí vem a pergunta. Ele quer saber qual que é a razão entre a área do retângulo e a área do quadrado. A razão entre a área do retângulo e a área do quadrado, 0,99, ou seja, 99 sobre 100.
Beleza. O que é isso? O salário mensal de Marcos é 30% superior ao salário mensal de Marta, na mesma função. A soma dos salários, então, ó, Marcos ganha e Marta ganha. Vamos colocar que a Marta ganha X. Então, quanto ganha o Marcos? Um aumento de 30%. 1,3x. Porque é 130%, galera. O Marcos ganha 30% a mais que a Marta. Os dois juntos. Os dois juntos ganham R$ 2.760. 1,3x mais 1x, 2,3x. Multiplica por 10. E aí divide. 27.600 divide por 23.200. A pergunta, cuidado, é quanto ganha o Marcos. A Marta ganha 1.200. O Marcos ganha vezes 1,3. 1.560. Claro que você poderia ter feito de cabeça um aumento de 30% no salário da Marta. Vai aumentar R$360. Aí você soma esse com esse. A Marta ganha 1.200, o Marta ganha 30% a mais, que vai dar 1.560. Tamo junto. Em janeiro, 100 gramas de adamantium. Ok, 100 gramas, galera. Só que ele quer saber 500 gramas, tá? Quanto custam 500 gramas em abril. Mas tudo bem. Então, em janeiro, 100 gramas custavam R$20 mil. 20 mil. Em fevereiro, o preço caiu 5%. 100 menos 5. O preço caiu 5%. Em março, o preço subiu 5%. Aumenta 100 mais 5. Tá vendo? Em fevereiro, o preço caiu em 5%. Então, você pode fazer essa conta. É só tirar 5% de 20 mil e depois subtrair. Aí, depois você vai aumentar 5%. Isso vai ser em abril. Quanto custam 100 gramas. Tá, a conta é meio chata, né? Mas 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vou fazer 2 vezes 95 vezes 105. R$19.950. 100 gramas. Então, quanto custa 500 gramas? Vezes 5, aí. Então, vezes 5, R$99 mil. R$99.750. Wolverine agradece. Wolverine agradece. Tá, o que é isso aqui agora? Vamos ver. Em janeiro de 2013... 1.794.000 admissões e 1.765.000 desligamentos. Ou seja, foram criados 28.900 vagas de emprego. Tá. Segundo o CAGED, o número de vagas criadas em janeiro de 2013 sofreu uma queda de 75% quando comparado com o mesmo período de 2012. Então, qual é o número de vagas criadas em janeiro de 2012? Não sei. Não sei. Mas sofreu uma queda de 75%. 100 menos 75. 25%. E aí, para 2013, foi quanto? 28.900. Tá vendo, galera? Então, o número de vagas criadas em janeiro de 2012. Segundo o CAGED, o número de vagas criadas em 2013 sofreu uma queda de 75%.
Então, em 2012, eu não sei quanto era. Sofreu uma queda de 75%. Então, 25%. 25%, gente, só divide por 4. Multiplica em cruz. 28.900 por 4. 28.900 vezes 4. Nossa senhora. 115.600. Então, 25 a gente vai de alternativa C. Olha que doido, gente. Para pra pensar um pouco, vai. Para pra pensar um pouco. Em 2012, foram criadas 115 mil vagas. Em 2013, 28 mil. Tipo, olha, caiu muito, não foi? Bom, a questão 26, você vai ter uma mala que ela limita, né, 25 quilos, para não pagar excesso de peso. Só que na tua casa, você tem uma balança que apresenta um erro de, no máximo, 8% a mais. E a pergunta é simples assim, qual que é o valor máximo que vai indicar na sua balança? Uai, você está com a mala de 23 quilos. A balança, ela indica 8% a mais, então ela indica 108%. A balança indica 108%. Então o valor máximo que vai estar na balança é 108 vezes 23, dividido por 100. 24,84 quilos. É o que vai estar lá, gente. Num período de 3 semanas, as ações tiveram altas de 10% e 8%, mas devido a notícias negativas, uma queda de 50%. Então, vamos lá. Vou colocar X. O que aconteceu? Aumentou 10%, 110%. Aumentou 8%, 108%. Mas aí caiu 50%, que é pela metade, né? Aí. Então aumenta 10%. E na sequência aumenta 8%. Em cima do valor que já é maior. E depois diminui 50%. Tem que fazer essa conta aí. Vou cortar o quê? Vai ficar X vezes 11 por 10 vezes. Dá para dividir por 4 aqui, não? 108 dividido por 4. 27. Meio. Aí vai ficar 27 vezes 11. 297. Aqui vai dar 500, né? 297 por 500. Vai dar 0,594x. Então o que aconteceu? Tínhamos x, foi para 0,594x. Tínhamos x, que é o 100%, e foi para 59,4%. Então vamos lá. Em relação aos seus valores iniciais, tais ações sofreram uma diminuição percentual igual. Qual foi a diminuição percentual? A diferença. 40,6%. Galera, se você quiser, coloca que o X é 100, ou que o X é 1000, sei lá, 10 mil, 100 mil. Você vai ver que então que o X, que é o 100%, foi para 59,4%. Então qual foi o percentual de desconto? A diferença. Se um trabalhador tivesse, então olha só, ele ganha X. Se ele tivesse um aumento de 7%, ele passaria a receber 2.675. Se ele tivesse um aumento de 7%, olha lá, multiplica em cruz, agora divide.
2, 7500, divide por 107. R$2.500. Caso ele tivesse um aumento de 7%, ele iria receber essa quantia. Mas como tal trabalhador terá um aumento de 5%, então ele ganha 2.500, terá um aumento de 5%, 105%. Qual é o salário dele? Aumenta 5% em 2.500. Então vai dar 25 vezes 105. Então ele vai ganhar, na verdade, R$2.625. Ele pretendia 7% de aumento, mas conseguiu só 5%. R$2.625. Bom, vamos tentar explicar 29 agora. Ô, gente, eu vou mostrar pra vocês e pra mim que da aeronave A para B, vamos tentar te ajudar, que da A para B, ele fala várias coisas, em algum momento ele fala que aumenta 10%, e em algum momento ele fala que diminui 10%. Temos um aumento de 10% e um desconto de 10%. Então, pronto, o nosso X é o 100%. E o 0,99x é o 99%. O que aconteceu daqui para cá? Uma diminuição de 1%. Tá vendo? Agora vamos lá. Para realizar um voo entre duas cidades que distam 2.000 km uma da outra, então a distância entre as cidades A e B, 2.000 km. A companhia utiliza o modelo A, que transporta 200 passageiros. Quando uma dessas aeronaves está lotada, o consumo de combustível é 0,02 litro por quilômetro por passageiro. Então, o consumo é 0,02 litro por quilômetro por passageiro. Então, vai ter que fazer a conta. 0,02 litro por quilômetro por passageiro. Dá 8.000. Beleza. Aí ela vai trocar o modelo A pelo modelo B. Transporta 10% passageiros a mais. Então, se aumentar 10% aqui. Aumenta 10%. Vai para 110%. E vai dar 220. Se aumenta 10%, gente. Calcula 10%, 20. 220. E consome 10% menos combustível. E consome 10% menos combustível por quilômetro e por passageiro. Ao consumo, 10% menos. Então, 90%. 2, vai dar 7.200. Tá, então esse é o consumo. Essa é a quantidade de passageiros. Então, a quantidade de combustível consumida pelo modelo B em relação ao modelo A. Ué, gente, o B, a quantidade de combustível. O modelo B consome 7.200 em relação ao modelo A. O B em relação ao A. A quantidade de combustível consumida pelo modelo B em relação ao modelo A. Então, peraí. Eu pausei aqui, ó. Opa. Porque ele quer o B em relação ao A. Em relação ao A. O A consome 8.000. E o B consome 7.200. Então, eu vou comparar o B em relação ao A. Em relação ao A, beleza. Aí, você vai dividir 7.200 por 8.000. 72 por 80. Divide por 8.
vai dar 9 sobre 10, que é 90%. Então, o fator de desconto é 90%, que é 100% menos 10%. Aí. Então, quer dizer que o consumo B em relação ao A diminui 10%. O consumo B em relação ao A diminui 10%. Quanto que é 10% de 8 mil? 800. E quanto que é 8 mil menos 800? 7.200. Doido, né? Muito doido. Uma loja vende seus produtos com as seguintes condições: 5% de desconto sobre o preço anunciado para pagamento à vista, em dinheiro, ou com 2% de acréscimo sobre o preço anunciado no cartão de crédito. Um produto que custa à vista 456, então à vista ele custa 456. No dinheiro, quanto ele vai custar no cartão? Então, uma loja vende seus produtos nas seguintes condições: 5% de desconto sobre o preço anunciado para pagar à vista. Tá, esse é o à vista? Esse é o à vista. Qual que é o anunciado? É X. Então, o preço, ele dá 5% de desconto sobre o preço anunciado. Então, o preço anunciado é X, te dá 5% de desconto para pagamento à vista. Aí você vai fazer 95x 456 com 2 zeros. E aí você divide. 45600. Então, o preço anunciado é 480. O preço anunciado é 480 reais. À vista te dá um golinho de 5%. Qual que é o preço no cartão? Ele fala que o preço no cartão aumenta 2%. O preço no cartão aumenta 2% sobre o preço anunciado. Aumenta 2% sobre o preço anunciado. Se você não quiser fazer essa conta, 102 vezes 480, corta 2 zeros, vai dar 489,60. Você pode fazer 2% de 480, que vai dar 9,6, né? Aí você soma 480 mais 9,6. 489,6.